Minhas senhoras e meus senhores, a todos apresento telegraficamente os meus cumprimentos e dou as boas-vindas à Conferência Nacional de Investimento e Empreendedorismo. Agradeço a vossa participação num evento que mobilizou a ANGE e com o qual a nossa associação espera suscitar um debate vivo, plural e enriquecedor sobre aspectos cruciais para o futuro da economia portuguesa. Reservo uma saudação muito especial para o Sr. Ministro da Economia, Dr. António Pires de Lima, sublinhando a honra e a satisfação que é recebê-lo num evento promovido pela nossa associação. A presença do Sr. Ministro constitui um fator de valorização da conferência por se tratar de um decisor político com um profundo conhecimento da nossa realidade empresarial. Esta conferência tem o mérito de congregar oradores de grande idoneidade, a quem agradeço mais uma vez a participação. Reunimos aqui massa crítica de excepcional qualidade, capaz, durante o dia de hoje, de apontar caminhos para o crescimento do investimento e do empreendedorismo português. Importa sublinhar que a ANGE organiza a conferência consciente da delicadeza do momento político, social e económico que Portugal está a viver. Acreditamos que o debate entre especialistas é fundamental para ajudar a pensar o Portugal pós-Troika, bem como para mobilizar vontades com vista à recuperação económica do país. Neste sentido, dedicamos esta conferência a temas decisivos para a atividade empresarial, como são os instrumentos de financiamento, a alavancagem de negócios early stage, a sustentabilidade das startups e a valorização económica do conhecimento. Durante esta conferência, vamos igualmente proceder à entrega do 15º Prémio do Jovem Empreendedor. Não posso deixar de saudar os concorrentes ao prémio, agradecendo-lhes a participação e desejando-lhes as maiores felicidades. Minhas senhoras e meus senhores, há sinais inequívocos da recuperação da economia portuguesa. Vários setores vivem hoje um momento histórico em termos de competitividade internacional e capacidade exportadora, como é o caso dos têxteis, do calçado, do agroalimentar, do mobiliário ou do turismo. Por outro lado, as contas públicas portuguesas prosseguem com sucesso o seu processo de consolidação, fator essencial para garantir o acesso do país aos mercados financeiros e para que o nosso crescimento económico seja mais sustentável. Verifica-se ainda que o saldo da balança corrente e de capital permanece positivo, o que significa que também na frente externa há indícios de um ajustamento difícil, mas estrutural. Mas o ritmo de crescimento do país vai depender em larga medida da evolução do investimento. Para que a economia cresça agora sustentadamente, é necessário que aumente o investimento em setores de bens transacionáveis e que estes setores aprofundem os seus níveis de internacionalização. Com mais investimento, é possível a consolidação da rota de crescimento das exportações portuguesas, agora já não pela sobreutilização da capacidade instalada das empresas ou pelo esmagamento de preços e margens de lucro. Simultaneamente, o aumento do investimento terá reflexos positivos na produção industrial e promoverá a substituição de importações por bens e serviços nacionais. Para que o relançamento do investimento seja efetivo, é necessário um novo paradigma de financiamento da economia. Paradigma esse que passa pela facilitação do acesso das empresas a fontes de financiamento alternativas ao crédito bancário, aproveitando o novo ciclo de fundos comunitários e a gestão que deles fará a Instituição Financeira de Desenvolvimento, mais conhecida por Banco de Fomento. O novo quadro comunitário deve, de facto, ser direcionado para as empresas, tendo a industrialização, a internacionalização, o capital humano e a inovação como prioridades. Aproveito a presença do Sr. Ministro para reiterar as elevadas expectativas da ANGE em relação a esta Instituição Financeira de Desenvolvimento. No atual contexto de retração de crédito, consideramos ser crucial aumentar as maturidades de financiamento das empresas e a liquidez na economia, numa perspectiva anticíclica. Por conseguinte, a Instituição Financeira de Desenvolvimento deve colmatar as insuficiências do mercado no financiamento das PMEs. Como o Sr. Ministro bem sabe,
As empresas portuguesas mergulharam na crise excessivamente endividadas. É um facto, com baixo retorno dos ativos e baixa cobertura dos custos financeiros. Tanto assim que as dívidas das empresas pesam 154% do PIB. Neste cenário, a recuperação do investimento é necessariamente mais lenta e complexa. Importa, por isso, encontrar mecanismos para facilitar a reestruturação da dívida das empresas. Lembro, a propósito, a escassa eficácia do programa Revitalizar, no âmbito do qual apenas sobrevive uma reduzida percentagem das empresas que se apresentam à insolvência. Creio que o programa Revitalizar, tendo ele aspectos muito positivos, necessita sempre de ser reponderado, dado o elevado nível de planos de recuperação chumbados pelo próprio Estado, através da autoridade tributária e aduaneira. O relançamento do investimento depende também muito da estabilidade e previsibilidade do nosso sistema fiscal. Num momento de recuperação económica como o atual, é importante gerar confiança nas empresas e nas famílias, com uma tributação competitiva, justa, constante e expectável. Neste sentido, as notícias que dão conta de um possível agravamento fiscal para compensar os cortes na despesa recusados pelo Tribunal Constitucional só nos podem deixar apreensivos, considerando os entraves ao relançamento do investimento e à recuperação do mercado interno que a subida de impostos irá certamente colocar. De igual forma, nos deixa apreensivos o impasse na reforma do Estado, também ela necessária à promoção do investimento. O Estado continua a não ser amigo da economia, ficando aquém do que poderia fazer na atração de investimento, na eliminação de burocracia, na redução dos custos de contexto, na aceleração da justiça e na liquidação das dívidas a fornecedores. As empresas necessitam de melhores condições para a realização dos seus negócios, com independência e competitividade, o que passa por um menor peso do Estado na economia. Muito tem sido feito por este Governo, mas muito mais há ainda a fazer. Por fim, a promoção do investimento exige a criação de um ecossistema mais favorável ao empreendedorismo jovem de base tecnológica, científica e criativa. Embora sejam de saudar as anunciadas medidas de desagravamento fiscal das startups, há ainda que criar mecanismos de financiamento para pequenos investimentos, eliminar procedimentos burocráticos sobre atividade empreendedora e sobre processos de licenciamento de novos negócios, proporcionar programas de mentoring para jovens empreendedores e aprofundar o relacionamento entre tecido empresarial, universidades, centros de inovação e institutos de investigação. Minhas senhoras e meus senhores, não se muda um modelo económico de um dia para o outro. Trata-se de um processo moroso e que implica a conjugação de várias variáveis de desenvolvimento, algumas delas dependentes da conjuntura internacional. Mas avumulam-se os sinais de uma alteração estrutural do nosso tecido económico, como parecem demonstrar os excedentes externos positivos e crescentes. Se assim for, o processo de ajustamento de Portugal vai corresponder à evolução de um modelo económico baseado no consumo interno para um modelo assente no investimento produtivo, na internacionalização e no empreendedorismo. Importa agora que o país não abrande o seu esforço de mudança do paradigma, sob o pretexto de que o pior já passou e que rapidamente regressaremos à situação anterior à crise. Desenganem-se. Que fique bem claro. Portugal não pode replicar o modelo económico da última década, pois isso significaria desbaratar os progressos já alcançados no processo de ajustamento e a notável capacidade de resistência demonstrada pelos portugueses. Para o futuro, é necessário algo diferente e, para isso, temos de insistir no trinómio consolidação orçamental, investimento produtivo e empreendedorismo tecnológico. Era esta a mensagem que vos queria aqui deixar. Espero com esta minha intervenção ter contribuído para o debate de hoje, o qual deverá deixar pistas sobre a estratégia de desenvolvimento para o país no pós-Troika. Resta-me desejar um bom trabalho aos oradores e fazer votos para que a conferência seja do agrado de todos os presentes. Muito obrigado.